fechamento de mercado do dia 13/7 de 2022, onde a gente vai olhar aqui as principais movimentações que o índice fez no dia de hoje e ver aonde ele gerou oportunidade de compra oportunidade de compra ou venda para o pregão de hoje, certo? Certo. Antes de mais nada, a gente tem que entender num gráfico maior, que seria o gráfico diário, por que ele, aonde ele está trabalhando, no que ele está trabalhando, por que ele está trabalhando, né? A gente observa aqui que o índice, no gráfico diário, está trabalhando numa região de fundo, certo? Certo. Que também essa linha preta aqui é uma linha de retração de 50% de uma amplitude maior, certo? Uhum. Beleza. A gente sabe que ele está então numa região de 50% de Fibonacci e região onde mostra aqui para nós demanda compradora defendendo esse patamar de preço aqui, certo? Certo. Então, sabendo que você está numa região de fundo de um gráfico diário e olhando que ele está trabalhando consolidado, você pode pensar em olhar com viés mais comprador para o gráfico menor. Isso pode às vezes ser até um erro, porque você fica copiando enviesado e esquece de ver a movimentação que o ativo está fazendo para aí sim você tomar uma posição comprada ou vendida. Fato é que se você opera vendido com um gráfico já no fundo do diário, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de passar porque tem memória de preço comprador ali, certo? Um fato que eu e o Carlinho tava vendo nos pregões é que ele tava demorando para cair, né, Carlinho? Ele vinha Sim, caindo de bastante. gota em gota e quando ele subia muito rápido. Subia muito rápido, caía de gota em gota. E a movimentação vigente era de baixa. E ele caía devagarzinho, aí corrigia muito rápido. Que era um movimento que ele fazia ao contrário. Antigamente ele fazia um movimento de baixa muito rápida e subia devagarzinho, e caía muito rápido, subia devagarzinho e caía. É uma questão de sazonalidade, né? Então a gente sabia que ele estava no fundo de um gráfico diário, beleza? Beleza. O Uhum. índice hoje abre praticamente no fechamento de ontem, né? Sim. Um fato importante ele abre aqui nesse candle preto. Ele já abre na linha d'água de ontem, então ele não abriu nem guepado de alta ou de baixa. Ofereceu uma oportunidade na ponta da venda ali, mas primeira vela do dia a gente deixa passar porque acabou de começar o pregão, tem o dia inteiro para quem sabe gerar oportunidade. E um fato importante é o que? Essa vela preta aqui. O que é essa vela preta aqui? Essa vela preta aqui é notícia. Questão de inflação nos Estados Unidos pesou bastante nesse horário. Que era que hora, Carlinha? Era 9h30? Isso. Cerca de 9h30. 9h20 e pouco, mais ou menos, começou. Começou Mas, quando a gente faz a call de abertura, falando do calendário econômico, com os horários de notícia que pode impactar o mercado, é para você não ser pego de surpresa aí. Exemplo, se numa dessas você está comprado nesses patamares aqui, ó, seu stop está aqui embaixo, numa dessa dá uma vela com essa amplitude aqui e pula teu stop, que pode acontecer, aí você tá, entendeu? sim. Você às vezes até arrebenta a tua conta por causa dessas questões aí. Tá? A não ser que o robô da tua corretora te zere para que você não tenha tanto prejuízo. Mas toma cuidado para você não ser pego de surpresa em horário de notícia, certo? Certo. Beleza, depois que ele deu essa barra preta, o que você vai fazer depois dela? Dá uma barra de controle de volatilidade, que é o que a gente já fez e explicou no nosso canal do YouTube. Quando você vê uma barra muito desproporcional, com uma amplitude que difere da amplitude das demais barras, geralmente ele dá uma barra com corpo menor, pavio menor do que a barra ampla, né? Ele dá Sim. barra de controle de volatilidade e ele vem e começa a segurar aqui nessa região. Essa região aqui tem essa setinha aqui. Por que tem essa setinha aqui? Porque essa setinha está marcando uma abertura de uma barra ampla do 120, tá vendo? A abertura dessa Sim. barra ampla do 120 aqui funciona como suporte à resistência dinâmica. Tanto é que a gente viu ele funcionando como suporte dinâmico na abertura dessa barra e pelos 60 minutos
a gente tem a abertura dessa barra aqui, e notem que quando ele foi testar a abertura dessa barra hoje, ela funcionou como resistência dinâmica. Então o índice hoje ficou basicamente trabalhando entre a abertura de uma barra do 120 e a abertura de uma barra do 60. Certo? Certo. Quando ele vem testar aqui, ele faz aqui um duplo fundo Adão e Eva, fecha acima do topo de referência, e é aquilo que o Thomas Bukowski fala. Nosso topo de referência estava aqui. Aqui a gente tem um fundo arredondado e largo. Aqui a gente tem um fundo pontiagudo e estreito. Isso aqui é uma Eva, isso aqui é um Adão. Você tem que esperar fechar acima, que seria nesse candle aqui. Você tem que tomar no rompimento da máxima dele, que no caso aqui te aciona. Aonde está teu stop? Teu stop tem que ficar aqui embaixo. Você tem que assumir um stop muito caro. Certo? Certo. Aí, a nossa entrada na venda que eu peguei... Você não pegou essa venda, né? Qual? Essa aqui. Essa daí não. Não. Essa daí eu não cheguei, eu fiquei de fora. Eu peguei essa venda, e aí eu fiz um beabá do porquê que eu fiz essa venda aí. E agora aqui a gente tem que colocar no gráfico onde eu marco o número redondo. Primeira coisa, aonde ele veio trocar polaridade? Ele dá essa vela de magnitude, segura na abertura da barra ampla, sobe, troca a polaridade com esse fundo anterior, troca a polaridade com número redondo. Isso foi o primeira coisa. Segundo, ele dá um inside candle, que é um candle que tem sua máxima e sua mínima contida pela máxima e a mínima do candle anterior. Certo? Então, inside candle. 2. Se você for traçar um Fibonacci dessa máxima na mínima, ele estava retraindo entre 50 e 61. Certo? Certo. Quando você vê uma barra muito ampla, que eu e Carlinhos ainda vai fazer vídeo explicando essa questão dessas barras muito amplas, é que 50% dela é uma região que é bem defendida quando você vê uma barra com essa amplitude aí. E ele vem e testa entre a abertura e fechamento da barra, ele testa exatamente 50% dela, certo? Certo. Beleza. Então a gente tinha aí 50% desse movimento de baixa, 50% da barra, troca de polaridade em número redondo, um inside candle. Pelo 2 minutos, ele não deu sinal de entrada. Pelo 2 minutos ele não deu, foi pelo 5. E eu tinha notado mais uma coisa aqui, que eu deixei anotadinha aqui, ó. Por que foi feita essa venda? Então vamos lá, troca de polaridade eu falei, região de número redondo eu falei, inside candle pelos 5 minutos eu falei, 50% da máxima e da mínima. Ah, tá, Carlinhos, lembrei. Foi isso aqui, ó. Era 50% dessa mínima aqui com a máxima de aqui, que não tinha aquele topo lá ainda. Sim. Então aqui, que é 50%, que é essa região aqui, certo? Certo. Teve mais o que? 50% da máxima mínima, 50% da movimentação de hoje, que é aquele Fibonacci que eu tracei ali, 50% da amplitude da barra, a favor do movimento vigente, e candle de sinal de entrada pelos 5 minutos, que esse candle aqui é um candle de sinal de entrada. Esse candle aqui, candle pretinho aqui. Então foi feita uma venda vendendo na mínima, stop na máxima, e realizei parcial aqui, tentei levar no barra a barra, ele veio e me tirou. Depois que ele faz essa movimentação aqui, ele vai oferecer uma outra oportunidade na ponta da compra. Por quê? Ele vai dar aqui para nós um Adão. Opa, perdão. Ele vai dar um Adão e vai dar uma Eva. Adão e Eva. Esse Eva e Adão não chegou a andar. Já esse Adão e Eva andou. Quando fecha esse candle acima do topo de referência, aonde está a sua entrada? No rompimento da máxima do candle. Teu stop é um stop caro, você tem que assumir. Teu stop é aqui abaixo. E o alvo? Você vai projetar a amplitude. Aqui a gente vai pegar, projetar.
isso aqui para cima. E o alvo estava aqui, 99.698, 100 mil pontos. E ele vai lá e paga. Certo? Certo. Beleza. Então tá. Uma coisa que a gente esqueceu de falar. O duplo fundo tá, beleza. O ajuste funcionando como suporte dinâmico a gente vai falar ainda. Deixa eu tirar esse Fibonacci aqui, porque ele é para amanhã. O que acontece? A questão da sazonalidade, que a gente fez um vídeo explicando a questão de sazonalidade, né? Se a gente jogar aqui no gráfico de 45 minutos, a gente vê essa questão aqui, ó. A gente tem essa barra aqui que tem uma amplitude grande, né? Aí a gente tem esse primeiro candle aqui que demonstra o quê? Fraqueza da demanda compradora. Concorda comigo? Sim. A compra tentou girar mercado, testou mais ou menos 50% da barra, entrou demanda vendedora. Novamente a compra foi, testou um pouco acima de 50%, entrou demanda de venda e jogou para baixo. Beleza. Aquela questão, sazonalidade. O índice vai contra o pavio, porque aí vem uma terceira barra e olha só o que ela faz. Vai contra tudo isso aqui. Sim. É uma questão do mercado no momento fazendo esse tipo de movimentação, certo? Uhum. Beleza, depois que o índice vai lá, testa 100 mil, número redondo, como resistência dinâmica, se a gente traz aqui pela ótica do 5 e insere as médias agora, a gente vê que aqui ele arma um pivô de baixa, certo? O primeiro zigue-zague que reverte o movimento. Só que pelos 5 minutos ele não dá o dito pivô verdadeiro. Pelo 2 minutos ele já dá. Aqui, que seria aqui. Notem que nós temos aqui a média de 21, cortando o ativo e funcionando como resistência dinâmica no primeiro zigue-zague que reverte o movimento. Então, esse aqui é o dito pivô verdadeiro quando você tem a média exatamente como está alinhada aí na imagem. O preço corta ela, volta a testar ela como resistência dinâmica e pumba, vai para baixo. É o dito pivô verdadeiro ancorado nos livros, fala que a média é de 20. Tá? Aritmética. Eu uso a 21, porque é a média que eu gosto de usar, 21. Mas um período não vai diferenciar muita coisa. É um candle a menos, só que ele está deixando de fazer... deixando de entrar na matemática. Porque a gente pode até fazer um vídeo, Carlinhos, explicando como é que funciona uma média móvel. Beleza. Tá? A partir desse momento que ele arma um pivô de baixa, as médias aqui estão todas elas caramboladas, tá tudo bagunçado, enfim. A partir desse momento aqui, eu não vi... eu peguei mais uma entrada, que foi o ajuste funcionando como suporte dinâmico, que foi aqui, nessa situação aqui, ó. Tem essa linha laranja aqui, que é a linha do ajuste. Certo? E ela foi uma região importante de memória de preço no dia de hoje. Certo? Quando ele começou a mostrar que estava trabalhando encaixotado aqui dentro, eu tomei risco comprando aqui nesses dois candlezinhos aqui. Pelo 2 minutos. Stop baratinho. E meu alvo era linha d'água, que era a abertura de uma barra dos 60. Então tomei comprado aqui, o stop aqui, alvo aqui, matou o trade, tentei carregar mais levando no barra, ele não andou, e depois disso, ele começa a trabalhar aqui dentro de uma estrutura de baixa, e basicamente ele quase vem testar a abertura da barra ampla, que foi defendida no começo do pregão, certo? Certo. O que eu vejo para amanhã? Vou apagar isso aqui. Essa abertura de barra aqui eu não vou deixar marcada, mas essa abertura de barra aqui eu vou deixar marcada.
Aquela abertura do 120 eu vou deixar marcada também. Essa região aqui de memória de preço eu vou deixar marcada. A estrutura de baixo aqui eu vou deixar marcada. Essa linha pontilhada nada mais é do que esse triângulo simétrico, que a gente sempre deixa marcado nos gráficos. E tem também essa região de memória de preço aqui, só vou atualizar para a máxima do dia. Então pronto, para amanhã que eu observo para índice pontos importantes. Primeiro ponto importante é a abertura dessa barra aqui do 120. Segundo, a abertura dessa barra aqui do 60, que demonstrou que tem memória de preço nessas regiões. O que é memória de preço? O preço foi lá e teve algum tipo de reação, certo? Uhum. Então, para o índice, eu vejo isso aí. Certo, Carlitos? Certinho. O Carlinho pegou... Você pegou 2 vendas, né, Carlinho? Isso. Hoje eu fiz 2 vendas. Estava até caçando aqui onde tinha sido. Foi pelo 3 que você pegou, né? Deixa eu ver aqui. Foi, se eu não me engano, foi aqui uma, não foi? Uma tinha sido nessa região. Tinha sido nessa região. Só não lembro se foi esse. Eu acho que foi esse candle em si. Foi esse candlezinho aqui, eu lembro. Não tenho Pegou, certeza. pegou essa vendinha aí. E depois você tinha pego o quê? Onde foi o trade que você pegou? Eu tinha pego uma outra. Tinha feito uma outra entrada. Tinha marcado aqui no diário. Deixa eu só ver aqui no 2. Eu acho que tinha sido pelo 2 aqui. Primeira vendinha foi antes dessa alta. Ah, foi essa daqui que eu tava achando. Foi no 2 Foi minutos. no 2? Isso. Mas aqui. Tum, 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 tum. Tum, 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 Não foi tum. aqui? Aí. Foi aí mesmo, lembrei. Foi essa Aí venda foi aqui esse. que andou e veio testar aqui essa região de abertura de barra, que é a região de fundo do dia, apesar de ser um fundo fraco, mas é uma região que tinha memória de preço e poderia entrar algum tipo de rejeição, que foi o que aconteceu, né? Sim. Bom, Aí foi esses 2 trades. pro dólar então, Carlitos, vamos ver o dólar no diário, onde estava o Bendito. O Bendito estava testando essa região aqui, que eu estava até conversando com o Carlinhos antes do vídeo, ó. Olha que região danada de memória de preço do dólar. Essa região aqui, aonde ele está trocando polaridade, é uma região que tem muita memória de preço, certo? Uhum. Então ele estava, ao contrário do índice que estava região de fundo, o dólar estava em região de topo, certo? Certo. Beleza. O dólar aqui claramente zigue-zague ascendente, movimentação de alta. Essa projeção aqui é dessa devolução em V. A gente faz esse espelhamento para cima, então não deu alvo ainda, evidentemente, mas ele pode ir. Então a gente observava que o índice estava no fundo do diário e o dólar estava no topo do diário. Beleza. Quando abre o dólar hoje no gráfico, opa, deixa eu pôr aqui o contrato cheio. O dólar hoje no contrato cheio, ele dá essa figura aqui, ó. Que é o ombro, cabeça, ombro. Quando a gente olha uma figura de ombro, cabeça, ombro invertido, um perfil mais agressivo, quando fecha esse candle aqui, toma vendido. O Carlinho fez um trade desse no 2 minutos, no índice, na sexta-feira, né, Carlinho? Isso, no 3 minutos. No 3, deixa eu vir aqui, dia 8. Aqui, no 3 minutos. Aí volta tudo. Voltou aqui. Aqui. A situação de um ombro, cabeça a ombro. A neckline está passando mais ou menos por aqui, correto? Só que você tomou vendido quando fechou o esquema aqui, não foi? Eu tomei no de cima ainda. Tomou aqui, tomou melhor ainda. Isso. Certo? Quando a gente vê uma figura de ombro, cabeça, ombro, o que a gente sempre fala? Rompeu a neckline. Beleza, ele rompeu a neckline, o que você vai fazer? Você vai esperar ele vir fazer o quê? O reteste na região, não é isso, Carlinhos? Isso. Romper, voltar a testar, para aí sim você tomar uma posição aqui, o stop fica ligeiramente mais barato para tentar surfar uma possível amplitude
disso aqui para baixo, correto? Uhum. Só que tanto o índice na sexta-feira, o índice ainda a gente pode até dar um desconto que ele veio testar aqui, né? Sim. Mas ele demorou bastante, né? Ele foi, fez um teste de mínima para depois subir, testar neckline para depois cair. Mas tanto o índice na sexta-feira quanto o dólar no dia de hoje, se você viu a figura e ficou esperando ela voltar a ser testada, infelizmente pelos 2 minutos aqui ele não ofereceu essa oportunidade, né? Sim. Não oferece a oportunidade de você esperar um reteste numa neckline. Aí, o que acontece? Você fica de fora da operação, né? Agora, se Infelizmente. você agressivamente quer entrar nesse candle aqui, que seria este candle aqui, porque a gente tem a neckline aqui meio torta, né? Mais ou menos passando aqui nessa região assim. Fechando esse candle aí, você vai tomar vendido no rompimento dele, teu stop tem que ficar aqui a máxima. Só que seria o quê? Isso aqui projetado para baixo. E ele paga aqui, né? Eu vou projetar mais claramente aqui. Ele paga esse ombro, cabeça a ombro. Ele paga, ele crava, hein? Crava aqui a figura do ombro, cabeça a ombro, tá? Lembrando que o dólar faz um movimento mais harmônico, um movimento mais bonito, um movimento mais tranquilo do que o índice. Lembrando, isso aqui, correlação negativa. O índice cai, o dólar sobe precificando a notícia, correto? Uhum. Fato interessante esse aqui. Quando o índice, pelo 2 minutos, arma aqui um pivô de baixa. É um pivô verdadeiro ou um pivô falso? Depende da escola. A gente não tinha 20, nem a 21, nem a 21 e nem a 20, nem vou trocar aqui porque não vale a pena, porque não ia estar passando, cortando o ativo aqui, como o índice fez lá no pivô dito verdadeiro, certo? Certo. Fato importante é que quando a gente coloca a média de 200 isolada agora aqui, que ela é a média mãe, que o Oliver Vélez fala tanto, ele faz o quê? Um troca de polaridade aqui, tá vendo? Na média móvel. Sim. Ele troca a polaridade na média móvel, que a média móvel também funciona como suporte e resistência dinâmica ao longo do tempo. Certo? Então, Certo. sempre que você vê a média móvel de 200 na sua cara e tá te dando uma entrada, seja na ponta da compra ou na ponta da venda, tome cuidado para você não ser surpreendido, que essa média ela tem o poder de segurar o preço. O dólar depois faz aqui uma correção complexa, faz um movimento de baixa novamente, aí ele entra dentro de um processo de consolidação, lateralidade, de range. Quando dá essa barra aqui, rompendo tudo, fazendo a limpeza nessa região aqui, a gente projeta e dá uma vez o alvo, certo? Certo. Olha 200 de novo segurando o preço aqui. Sim. Certo? E no final do pregão, pelos 5 minutos, olha ela segurando novamente ali. Então, muito cuidado se você tiver uma entrada nessa região, na ponta da compra, com a cara da 200, fica esperto para não ser surpreendido, que essa é uma média que tem muita força, tá? E hoje a gente pode ver o dólar fazendo duas vezes aqui. Pelo 2 minutos fica mais claro de ver uma correção mais complexa, né? Nessa correção aqui. E aqui, pelos 5 minutos, já fica mais claro de ver uma bandeira de alta nessa situação aqui. Essa troca de polaridade pelo 2 minutos na média de 200 logo no começo do pregão. Não, no começo do pregão, né? Depois que ele já deu a figura aqui, se a gente traçar Fibonacci dessa máxima nessa mínima, ele está fazendo um troca de polaridade em região de entre 38 e 50. Não é a melhor região que tem, porque a melhor região que tem é entre 50 e 61. E depois ele vai embora, certo? Certo. Mas o dólar para amanhã, o que a gente pode ver para o dólar? Vou pôr no gráfico limpo, vou trazer para o tempo de 120. Lembrando que o fundo que parou é uma região de Ô, barra Car- ampla do 45. Porra, Carlinhos, peraí, deixa eu ver. 45. É uma região que já tinha sido respeitada e voltou a testar como suporte. Sim. E lembrando que a gente tem o Fibonacci traçado entre essa máxima aqui e essa mínima aqui.
A gente vê que ele faz um movimento de amplitude de alta e corrige quase 50%, certo? Certo. Para amanhã, eu vou marcar no contrato perpétuo. Não, no contrato perpétuo não, senão vai poluir isso. Vou deixar aqui no contrato cheio. Pelo 120, não tem nenhuma barra que você possa falar assim, caramba, que barra, né? Vamos pelo 60. Pelo 60, vejo, né, uma barra que vale a pena ser marcada, né? Pelo 45, pelo 45 eu já vejo essa barra aqui, ó. Essas duas barras, na verdade, né? Então pode deixar marcado ela aqui, ó. Aqui e aqui. Dando bastante atenção nessa primeira aqui, porque ela é região de topo importante. Pelos 5 minutos agora aqui, vamos tirar o zoom do gráfico. Vou baixar isso aqui, vou deixar esse Fibonacci marcado que ele está sendo importante. Essa região de memória de preço aqui eu vou deixar marcada. Essa aqui eu vou desmarcar para não ficar poluído. Isso aqui já deu alvo, vou dar tchau. Isso aqui eu vou dar tchau. E nem vou marcar esse fundo aqui, porque a região de 50% aqui de Fibonacci já está quase marcando para mim. Então, é isso aí pro dólar, pro dia de amanhã, no caso, né? Carlinho, deu 26 minutos de vídeo, mas a gente deu uma bela de uma esmiuçada aqui, né? Entregou bastante conteúdo. Correção complexa, troca de polaridade na 200 no 2 minutos eu falei, o oco no 2 minutos no dólar eu falei, a gente falou tudo. Então é isso aí. Fechou. Quer dar o recado no final lá? Curte, se inscreve, compartilha. Aqui na descrição do vídeo a gente deixa o link do nosso Instagram e do nosso canal no Telegram. O Instagram, no momento, cara, ele tá tendo uma certa estabilidade que a gente não tá conseguindo postar nenhum vídeo, tá? Não sei se o problema é só com o nosso ou se o de mais alguém tá dando problema, só que a gente infelizmente não tá conseguindo postar. Porém, nos stories a gente consegue postar todo dia os horários de notícia, que assim como hoje acabou precificando bastante, ou seja, se você tivesse posicionado comprado, provavelmente você teria tomado um belo do stop. Por isso que a gente Sem sempre procura dúvida. avisar bastante, beleza? E aqui também fica o link do nosso canal no Telegram, que a gente, assim como aqui no YouTube e no Instagram, a gente passa conteúdo de forma gratuita, beleza? Se quiser trocar, se tiver alguma dúvida sobre o mercado, quiser trocar alguma ideia sobre também, a gente deixa os links aqui, beleza? E se tiver dúvida, crítica, sugestão, manda lá que a gente tá aí para responder. Exatamente. Fechou? Fechou. Então até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau.